Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que sim, porque eu estou super animada para ter essa conversa com vocês. Hoje vamos falar sobre o que pode transformar a forma como você enfrenta a sua vida, que é o tema de hoje, a independência emocional. Antes de começar, eu quero esclarecer a ordem cronológica dos temas e o porquê desses temas, tá? Tema número 1, independência emocional. 2, reatividade emocional. 3, o que significa ser emocionalmente forte ou frágil. 4, o que é o valor social. 5, a sutil arte da ausência, o poder do silêncio e do mistério. E por que você precisa assistir esse vídeo? Eu organizei esse conteúdo de uma forma estratégica, para que cada tema prepare o terreno para o próximo. Você vai entender por que tudo começa pela independência emocional, como a reatividade emocional sabota suas relações, o que realmente significa ser emocionalmente forte ou frágil, como o seu valor social impacta a sua presença e influência. E, por fim, o impacto poderoso da ausência, do silêncio e o mistério na forma como você se posiciona no mundo, tá? Essa sequência não é por acaso, ela foi pensada para te conduzir a uma transformação emocional e comportamental profunda, tá? Assim, assista com atenção esse vídeo, porque ele pode mudar a sua forma de enxergar a si mesmo e suas relações, tá? Sabe aquela pessoa que vive nas redes sociais mendigando validação? Sempre postando com aquele tom de cobrança, de carência escancarada, cheia de indireta, querendo atenção a qualquer custo, exigindo afeto, querendo ser notada o tempo todo. Só que esse tipo de atitude, ao invés de atrair, isso só vai afastar. Porque no fundo ninguém gosta de se sentir pressionado a dar atenção. Ninguém se conecta de verdade com alguém que vive num lugar de carência, de cobrança, de controle emocional. E sabe o que é pior? Esse tipo de atitude começa a parecer uma cobrança disfarçada, como se os outros tivessem a obrigação de ajudar, de apoiar, comentar, elogiar, estar ali presente o tempo todo. Mas não tem. Ninguém é obrigado, né? As pessoas ajudam quando sentem vontade, quando se conectam, quando enxergam o valor genuíno, né? Não quando se sentem forçadas ou manipuladas emocionalmente. Essa energia pesada, ela é sufocante e aos poucos ela desgasta, né? Porque carência demais não gera conexão, ela gera afastamento. Quanto mais você força, menos natural fica. Quanto mais você exige, menos leveza existe, né? Relacionamentos saudáveis, sejam pessoais ou profissionais, elas nascem da presença leve, do valor que você entrega, da segurança que você transmite, não da necessidade desesperada de ser validada, né? Então, cuidado, porque às vezes, tentando chamar a atenção, você só está gritando a sua segurança, né? E isso aos poucos vai esvaziando o interesse das pessoas ao seu redor. E não sei se você já ouviu falar, tem uma coisa na psicologia que é o peptídeos no nosso cotidiano, que é a memória emocional e sensações, tá? O peptídeos são o quê? Pequenas moléculas formadas por aminoácidos e eles têm um papel poderoso no nosso corpo muito além da função biológica básica. No dia a dia, os peptídeos estão diretamente ligados às nossas emoções, sensações e até ao que nosso corpo guarda como memória emocional. Para ficar mais claro, sabe aquela sensação ruim que você sente quando uma pessoa específica chega perto, mesmo sem ela dizer nada? Então, como se seu corpo lembrasse de algo desconfortável antes mesmo de você pensar a respeito? Isso acontece porque nossos tecidos armazenam essa informação emocional através de peptídeos. Eles funcionam como mensageiros químicos que registram experiências marcantes, como traumas, medos ou desconfortos. É como se o seu corpo estivesse anotando aquela situação.
E quando algo parecido acontece de novo, os mesmos peptídeos são liberados, trazendo de volta a mesma sensação. Ou seja, o corpo tem memória. E os peptídeos ajudam a criar esse arquivo sensorial, mesmo que a mente racional já tenha esquecido. É por isso que, às vezes, só a presença de uma pessoa já causa desconforto, mesmo sem palavras, né? Nosso corpo reconhece padrões emocionais. E são aqueles padrões emocionais antigos, e o corpo reage, né? Ou seja, não é só a mente que lembra, o corpo também guarda histórias. Relações verdadeiras, elas nascem da leveza, do valor que você entrega, não da necessidade de ser validado o tempo todo. Independência emocional, o alicerce do nosso equilíbrio interno. A independência emocional é quando você aprende a ser o seu próprio centro, o seu próprio porto seguro. Quando você entende que o que você sente é seu e não depende da aprovação do outro ou do comportamento de ninguém para ser aprovado ou validada, né? É quando você olha para dentro e reconhece: eu posso sentir, acolher e cuidar do que estou vivendo, sem me perder nas expectativas dos outros, né? Mas, olha, isso não significa engolir, chorar ou ignorar os sentimentos ou fingir que está tudo bem. Pelo contrário, é desenvolver uma relação saudável com as suas emoções, onde você reconhece, aceita e escolhe responder com mais consciência e não no impulso. Quando a gente constrói essa base interna nos nossos relacionamentos, eles mudam. A gente deixa de buscar desesperadamente por validação externa e começa a viver relações mais leves, mais autênticas e mais significativas. Reconhecimento das emoções. O primeiro passo para o autoconhecimento. Você já parou para pensar quantas vezes você sentiu algo e nem sabe o que está sentindo? Parece uma confusão, uma angústia ou aquele aperto no peito que nem tem nome? Pois reconhecer nossas emoções é o primeiro passo para cuidar delas de verdade. E aqui vão algumas dicas práticas. Pergunte para si mesmo o que eu estou sentindo agora. Dê um nome o que você está sentindo, se é tristeza, se é frustração, ansiedade, alegria, angústia. Dê um nome. Pratique o silêncio e a atenção plena. Respire, observe, sem julgamento. Nem sempre é fácil, principalmente se você não aprendeu isso desde pequena. Então, seja gentil consigo mesmo nesse processo. A autocompaixão é fundamental. Quando a gente se permite sentir e entender o que está por trás das nossas emoções, ganhamos mais clareza, autenticidade e até mais conexão com quem está ao nosso redor. Autoconhecimento, o mergulho é essencial em si mesmo. Você sabe o que realmente importa para você? Quais são seus valores, suas necessidades, seus limites? O autoconhecimento é o que nos dá a direção. Quando nos conhecemos, tomamos decisões mais alinhadas com quem somos e não com o que os outros esperam da gente, né? Então, pratique algo como, por exemplo, journaling, escrever sobre você mesmo, meditação, terapia ou até um tempo sozinha refletindo, porque isso ajuda nesse processo, né? Se questione o que me nutre, o que me esgota, o que eu preciso começar a dizer, como por exemplo, não, né? Quando você se conhece, você se protege, você se posiciona, você se cuida, você se preserva. Autonomia emocional. Aprender a se guiar pelo que faz sentido para você. A autonomia emocional é aquela força de tomar decisões baseadas nos seus próprios valores, não nas emoções dos outros ou na pressão do mundo. E isso exige prática, é preciso desenvolver. Pratique algo como, por exemplo, assertividade, dizer o que você sente com respeito. Comunicação clara, sem medo, sem culpa. Coragem para estabelecer limites saudáveis. E, olha, se você sente dificuldade nisso, saiba que você não está sozinho. Muitas vezes o medo de desagradar, a baixa autoestima ou até experiências do passado dificultam esse processo. Mas aqui vai um segredo. Quanto mais você treina a sua comunicação, mais natural fica. Seja firme, seja gentil,
Seja verdadeiro, você merece ser respeitado e isso começa por se respeitar. Resiliência emocional. Sua força diante dos altos e baixos da vida. A vida vai trazer desafios, isso é certo, mas o que faz a diferença é como você lida com eles. A resiliência emocional é aprender a cair e se levantar com mais sabedoria. Algumas chaves para fortalecer essa resiliência é: pratique gratidão, mesmo nas pequenas coisas. Desenvolva uma mentalidade positiva, sem negar as dores, mas acreditando que tudo traz aprendizado. Tenha uma rede de apoio, pessoas que te acolhem, te escutam, te fortalecem. Acredite, você é mais forte do que você imagina. Autocuidado. Amar a si mesma também é uma ação prática. Autocuidado não é só um banho demorado ou um dia de descanso. É um estilo de vida. É priorizar o seu bem-estar de forma consciente e contínua. E isso inclui exercícios físicos, boa alimentação, sono de qualidade, espaço para hobbies, arte, natureza. E principalmente, um deles inclui dizer: eu mereço esse cuidado. Quando você se cuida, você se fortalece, e quando você está bem com você mesmo, você pode oferecer o seu melhor ao mundo. Cuide da sua base, proteja a sua essência. Sabe quando você toca a campainha e ninguém atende? Você não fica ali tocando eternamente, né? Então você entende que talvez não tenha ninguém ali e segue. Na vida emocional, também precisamos aprender a ler os sinais e acolher a realidade, e seguir com leveza. Não mendigue amor nas redes sociais, com frases como ninguém me quer ou eu sou feio. Troca isso por eu sou lindo do meu jeito, porque fui feito com propósito, né? Respeita isso, seu cérebro vai começar a acreditar e a sua autoestima vai florescer. Você merece amor, respeito e plenitude, mas tudo isso começa de dentro para fora, tá? O nosso cérebro, ele começa a memorizar, armazenar. Então, quanto mais você reforça: eu sou linda, maravilhosa, todos os dias, o tempo todo, mesmo não acreditando, uma hora o cérebro ele vai acreditar, tá? E aí a sua autoestima começa a florescer, certo? O que é a reatividade emocional? Vamos começar pelo começo. O que exatamente significa reatividade emocional? Bem, a reatividade emocional é quando as nossas emoções tomam conta da gente de uma forma tão intensa que nos levam a agir impulsivamente. É aquela sensação de não conseguir controlar o que estamos sentindo. E por consequência acabamos reagindo sem pensar, sem refletir sobre a situação. Exemplo prático. Imagine que você está no trabalho, sobrecarregado de tarefas e começa a receber mais uma demanda. Você sente um misto de frustração e raiva. E em um momento você grita com a pessoa que te pediu ajuda, ou pior, você xinga alguém, né? Depois, quando a poeira baixa, você percebe que a reação foi muito excessiva, que a situação não justificava a explosão emocional, mas na hora você não conseguiu evitar, né? A reatividade emocional pode ser tanto positiva quanto negativa, mas muitas vezes ela vem uma carga negativa, né? Gerando conflitos, arrependimentos e estresse. Agora vamos refletir. Por que será que em alguns momentos nossas emoções nos dominam? A resposta ela está no nosso cérebro, mais especificamente na amígdala, que é responsável por processar as emoções. Ela muitas vezes age de uma forma automática e impulsiva, sem envolver o pensamento consciente. Por isso, quando estamos em uma situação de estresse ou pressão, a nossa reação pode ser desproporcional ao que está acontecendo. As causas da reatividade emocional. Agora que aprendemos o que é a reatividade emocional, vamos investigar por que ela acontece. O que nos leva a reagir dessa forma? O primeiro fator, fatores psicológicos. Muitas vezes a nossa reatividade é resultado de experiências passadas, traumas não resolvidos ou padrões de comportamentos que desenvolvemos ao longo da vida. Exemplo,
Se você cresceu em um ambiente onde as pessoas eram muito críticas ou agressivas, você pode ter aprendido a reagir de forma defensiva e intensa sempre que alguém te critica, tá? Sua reatividade vem de um mecanismo de autodefesa, certo? Segundo fator, fatores biológicos. O nosso corpo e cérebro também têm um papel fundamental. Quando estamos sob estresse, a produção de hormônios como cortisol aumenta, e isso pode nos deixar mais intenso e prontos para reagir de forma mais exagerada. Além disso, a genética também influencia. Algumas pessoas têm uma predisposição biológica a serem mais reativas do que outras. O que significa que, se você tem uma tendência a ser mais impulsivo, você pode ser algo natural do seu temperamento. Terceiro fator, fatores ambientais. Nosso ambiente também tem um impacto enorme. Se estamos constantemente em um ambiente de pressão, seja no trabalho, em casa ou com amigos, as chances de nos tornarmos mais reativos aumentam. A pressão social também pode ser um gatilho. O medo de não corresponder às expectativas dos outros muitas vezes nos leva a agir impulsivamente, sem medir as consequências. Como a reatividade emocional afeta a nossa vida. Agora vamos refletir sobre o impacto da reatividade emocional na nossa vida. É importante entender que, quando deixamos as nossas emoções tomarem conta de nós, elas afetam tudo: nossas relações, nosso trabalho, nossa saúde mental e até mesmo a nossa autoestima, tá? Impacto número 1. Impacto nas relações pessoais. Quando somos impulsivos emocionalmente, acabamos dizendo coisas que não queremos, agindo de forma que machuca os outros e, mais importante, comprometemos a confiança nas nossas relações. Exemplo: uma discussão com o seu parceiro pode em segundos virar uma guerra de palavras. E você acaba dizendo algo que no calor do momento parecia ser verdade, mas depois você percebe que não era bem assim. A palavra dita não volta, e as feridas emocionais podem demorar a cicatrizar. E impacto 2. Impacto no trabalho. A reatividade também pode afetar a nossa performance no trabalho. No calor de uma pressão, podemos responder de uma forma agressiva a colegas ou clientes. E isso, além de prejudicar nossa imagem, cria um ambiente tóxico. Além disso, a tomada de decisões se torna prejudicada. Agir por impulso geralmente não nos leva à melhor escolha. Impacto 3. Impacto no bem-estar. Quando somos impulsivos emocionalmente, ficamos em constante estado de estresse. Esse desgaste emocional, se não for tratado, pode levar a uma ansiedade e até uma depressão. A nossa saúde física também sofre. A pressão alta, problemas digestivos e insônia, são alguns dos efeitos do estresse crônico. Como lidar com a reatividade emocional? A boa notícia é que, sim, podemos aprender a controlar as nossas reatividade emocional. Aqui estão algumas estratégias que, com prática, podem transformar a forma como lidamos com as nossas emoções. Prática número 1. Mindfulness e meditação. O Mindfulness nos ensina a viver no momento presente sem julgamento. Quando começamos a praticar o Mindfulness, nos tornamos mais conscientes das nossas emoções. E isso nos dá o poder de escolher como reagir. Exemplo: antes de responder a algo que te irritou, tire 5 segundos para respirar fundo e refletir. Isso pode ser o suficiente para evitar uma reação impulsiva. Prática número 2. Respiração profunda. Quando a emoção toma conta de nós, o nosso corpo entra no modo de alerta. A respiração profunda ajuda a sinalizar para o corpo que não há perigo, que podemos relaxar. Experimente respirar profundamente por 4 segundos e segurar por 4 segundos. E soltar lentamente por 6 segundos, tá? Prática número 3. Reenquadramento cognitivo.
Muitas vezes, as nossas reatividades vêm de uma interpretação equivocada da situação. O reenquadramento nos ajuda a olhar para os problemas de uma nova perspectiva, com mais calma e racionalidade. Exemplo, se alguém te critica, ao invés de pensar, essa pessoa não gosta de mim, tenta pensar, essa pessoa está compartilhando uma opinião, eu posso aprender algo com isso. Aprenda a não levar para o lado pessoal uma crítica ou um julgamento. E uma observação muito importante. Pessoas que julgam os outros com facilidade geralmente revelam imaturidade emocional, porque ainda não aprenderam a enxergar com empatia, respeitar as diferenças e compreender que cada um tem a sua própria história. O julgamento, na maioria das vezes, é uma projeção das próprias inseguranças, uma tentativa de se sentir superior ou um reflexo da falta do autoconhecimento. Quanto mais alguém julga, menos entende. E isso mostra o quanto ainda precisa amadurecer internamente. Pessoas maduras, elas escolhem acolher, observar e aprender, ao invés de apontar o dedo. Tá? Prática número 4, inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade de identificar, entender e gerenciar as nossas emoções. Quando aprendemos a identificar as emoções no momento, conseguimos não ser dominados por ela. Tá? Prática número 5, estabelecimento de limites. É essencial saber quando dar um passo para trás, dizer não de maneira respeitosa e se afastar de situações que nos desencadeiam é um ato de autocuidado emocional, certo? E uma reflexão bacana que eu quero trazer aqui também é: a reatividade emocional não é algo que a gente elimina da noite para o dia, mas com paciência e prática a gente pode aprender a lidar com ela de maneira mais equilibrada e consciente. Agora vamos refletir sobre um tema que está muito ligado com o tema anterior. Por que preferimos estar perto de pessoas fortes emocionalmente do que das pessoas frágeis emocionalmente? Nem sempre paramos para refletir as relações que cultivamos e porque muitas vezes preferimos estar perto de pessoas emocionalmente fortes ao invés de pessoas que podem ser mais frágeis emocionalmente, né? É claro que todos nós temos as nossas fragilidades, nossos momentos de dificuldade, mas a questão aqui é: por que tendemos a nos afastar ou até a nos distanciar de pessoas que parecem estar em um ciclo constante de instabilidade emocional? Será que estamos sendo egoístas? Ou será que é uma questão de autossobrevivência emocional? O que significa ser emocionalmente forte ou frágil? Primeiramente, vamos dar uma olhada no que significa de fato ser emocionalmente forte e emocionalmente frágil. Não estamos falando de uma questão de ser fraco ou forte, como se fosse uma questão de caráter ou personalidade. As pessoas emocionalmente fortes são aquelas que conseguem lidar com os desafios da vida sem se deixar consumir por elas. Elas têm resiliência, sabem manter a calma diante das adversidades e muitas vezes conseguem ajudar as outras pessoas a atravessar os momentos difíceis com estabilidade emocional, tá? Por outro lado, pessoas que podem ser vistas como emocionalmente frágeis não necessariamente são fracas, mas elas apenas podem ter mais dificuldade para lidar com as emoções intensas ou situações estressantes. Às vezes, elas reagem de uma forma excessiva a problemas cotidianos, ou se deixam dominar pelas suas emoções, o que pode gerar um impacto mais negativo no ambiente ao seu redor. Por que essa diferença nos afeta tanto? Agora que você deve estar se perguntando, por que isso afeta tanto as relações que a gente escolhe ter? A questão é que, como seres humanos, somos profundamente influenciados pelas emoções dos outros. E isso não é só uma questão de empatia, mas de sobrevivência emocional. A nossa mente, o nosso corpo tem uma capacidade limitada de lidar com o estresse,
Quando estamos perto de pessoas emocionalmente instáveis, podemos acabar absorvendo parte dessa instabilidade. A carga emocional que carregamos. Talvez você já tenha se sentido assim em algum momento. Ao estar perto de alguém que está sempre em crise, você também começa a sentir a sua energia está sendo drenada. Isso acontece porque o estresse e a ansiedade dessas pessoas podem afetar nosso próprio equilíbrio emocional. E estar constantemente cercado de pessoas que estão emocionalmente sobrecarregadas pode, ao longo do tempo, nos causar o mesmo tipo de exaustão. Um exemplo simples é a dinâmica de amigos ou familiares que vivem um ciclo de drama emocional. Uma hora estão bem, na outra estão chorando ou passando por uma crise. O que acontece é que, sem perceber, nos tornamos parte dessa montanha-russa emocional, o que muitas vezes resulta em cansaço físico e psicológico. Atração pela estabilidade emocional. Agora vamos falar sobre o outro lado da moeda, a atração por pessoas emocionalmente fortes. Você já percebeu que tendemos a buscar aqueles que têm uma espécie de terra firme no meio da nossa vida caótica? Pessoas que sabem controlar as suas emoções, que mantêm a calma em situações difíceis e que têm uma presença sólida e confiável. Essas pessoas não só nos ajudam a encontrar paz, como também nos inspiram a manter a nossa própria estabilidade. Exemplo, pense em um líder ou alguém em sua vida que, diante de uma crise, tem a capacidade de manter a cabeça fria e ajudar a todos a se reorganizarem. Como isso nos dá uma sensação de segurança. A presença dessa pessoa faz com que a gente respire aliviado, porque sabemos que mesmo em momentos de turbulência, ela será um ponto de equilíbrio. O poder da resiliência. A resiliência é uma das qualidades que define as pessoas emocionalmente fortes. Elas não evitam os problemas, mas elas conseguem passar por eles sem serem quebradas. Se você pensa em alguém que já passou por grandes desafios, como perdas, doenças ou grandes reviravoltas na vida, e ainda assim mantém a cabeça erguida, essa pessoa é um exemplo claro de resiliência, né? Essas pessoas nos ensinam que sim, as dificuldades fazem parte da vida, mas que podemos nos fortalecer a partir delas. Ao estar perto de alguém resiliente, é como se você estivesse sendo ensinado a lidar com as suas próprias dificuldades de uma maneira mais equilibrada. O impacto da empatia. Agora, não podemos negar que a empatia é um fator importante nas nossas relações. A empatia é a habilidade de entender e sentir o que o outro está passando. No entanto, a empatia também tem um limite. Não podemos nos perder nas emoções dos outros a ponto de esquecer de cuidar de nós mesmos. A empatia precisa ser equilibrada com a autocompaixão, o ato de ser gentil, cuidadoso consigo mesmo. Quando não conseguimos equilibrar isso, começamos a nos sentir sobrecarregados. Imagine que você tem um amigo que sempre está em uma crise emocional. Você até tenta ajudar, mas chega um momento que você começa a sentir que está sendo sugado por esse turbilhão, né? A empatia sozinha não é o suficiente para manter a relação saudável, mas precisamos também de uma dose de autocuidado. As consequências da sobrecarga emocional. Talvez você já tenha vivido isso. Ao passar muito tempo com alguém emocionalmente frágil, você pode começar a se sentir exausto e até ansioso. O problema não é a fragilidade da pessoa em si, mas a falta de reciprocidade emocional. As relações devem ser uma troca, e quando você está constantemente dando mais do que recebe, começa a ficar esgotado. É importante entender que, embora possamos querer ajudar aqueles que estão passando por momentos difíceis, não podemos ser o salvador de todos. Isso gera um desgaste emocional que afeta o nosso bem-estar. A chave aqui é o equilíbrio. Como buscar esse equilíbrio? Então, como encontrar esse equilíbrio nas relações?
Primeiramente, é importante reconhecer que ao longo da vida, todos nós passamos por momentos de vulnerabilidade. Ter empatia é essencial, mas isso não significa que devemos absorver as emoções de todos ao nosso redor, tá? Pessoas emocionalmente fortes sabem estabelecer limites. Elas conseguem ser solidárias, oferecer apoio, mas também sabem quando se afastar ou pedir ajuda. Isso cria um espaço saudável para ambos os lados, onde o apoio emocional é mútuo, mas sem uma das partes carregar todo o peso da relação. O que isso nos ensina sobre nós mesmos? Essas relações nos ensinam sobre nós mesmos. Quando estamos em contato com pessoas emocionalmente equilibradas, nos damos conta de que a nossa própria estabilidade emocional é algo que precisamos cultivar. Podemos aprender com elas, seja pela forma como lidamos com os problemas, seja pela maneira como mantém o foco no que realmente importa, cultivando a nossa própria força emocional. Agora, a reflexão mais importante: como podemos ser emocionalmente fortes também? Como podemos melhorar nossa resiliência? A chave está no autoconhecimento e na prática do autocuidado. Isso inclui a terapia, meditação, leitura de livros que nos ajudam a refletir ou até um simples ato de parar de ouvir nossos sentimentos sem pressa de resolver tudo. Gostaria de convidá-los a refletir sobre um conceito muito importante: o valor social. Vivemos em um mundo onde as escolhas que fazemos têm um impacto profundamente na sociedade como um todo, seja como indivíduos, empresas ou governos. Nossas ações podem gerar consequências positivas ou negativas, e é justamente por isso que devemos nos perguntar: como devemos aumentar o nosso valor social? E, mais importante, quais são os benefícios dessas mudanças de atitude para todos? Aumentar o valor social não é apenas uma questão de responsabilidade ética ou moral, mas uma estratégia poderosa para promover mudanças reais e transformadoras na sociedade. Hoje vou compartilhar com você porque é fundamental trabalharmos para aumentar o valor social e como isso pode impactar positivamente a vida de todos nós. O valor social como pessoa. O que define a nossa importância na sociedade? Você já parou para pensar no seu valor como pessoa? O que determina a sua importância na sociedade? Né? Será que é apenas a sua profissão, sua posição social ou algo mais profundo nisso? Né? Muitas vezes confundimos o valor humano, que é intrínseco a cada indivíduo, com o valor social, que está atrelado à utilidade percebida de alguém dentro de um contexto coletivo. Hoje vamos refletir sobre essa diferença e entender como podemos aumentar o nosso valor social sem perder de vista o nosso valor como seres humanos. Esse tema ele é essencial porque impacta não apenas na forma como nos enxergamos, mas também como julgamos os valores dos outros. O que é valor humano e o que é valor social? Então, para começar, precisamos separar esses dois conceitos importantes, tá? O primeiro conceito seria valor humano. É o valor que cada pessoa tem simplesmente por existir, independente da sua condição financeira, profissional ou habilidades. Todo ser humano tem o seu valor e sua dignidade, tá? Agora, o segundo conceito, valor social. Ela está relacionada à contribuição que uma pessoa traz para a sociedade, seja através do seu trabalho, conhecimento, influência ou ações. É como a sociedade mede a utilidade de um indivíduo, tá? Muitas vezes confundimos esses dois conceitos e por isso julgamos as pessoas de forma injusta. Exemplo prático: o mendigo e o médico. Vamos pensar em um exemplo: um morador de rua e um médico. O mendigo é uma pessoa como qualquer outra, com a sua história de vida, suas dores, seus sonhos perdidos, né? Ele tem valor como ser humano e merece ser respeitado e ter a sua dignidade, né? Agora, o médico, por outro lado, além do valor humano, ele tem também o valor social elevado, porque ele contribui ativamente para a sociedade ao salvar vidas, né? O erro em acreditar que o valor social define completamente o valor de uma pessoa
Isso levaria à ideia de que algumas vidas valem muito mais do que outras, o que é um pensamento perigoso e desumano, né? E, por outro lado, também não podemos ignorar que a sociedade funciona com base na contribuição de cada um, né? Se todos decidissem parar de trabalhar, estudar e produzir, o mundo entraria em colapso, certo? Então, como equilibrar isso? Como aumentar o nosso valor social sem perder de vista o nosso valor humano? Como aumentar o nosso valor social? Se quisermos ter um impacto positivo na sociedade e sermos mais reconhecidos, precisamos de desenvolver algumas habilidades e comportamentos. A primeira habilidade é educação e conhecimento. Aprender algo novo nos torna mais úteis para a sociedade. Isso não significa que todos precisam ser médicos ou advogados, mas qualquer habilidade que gere valor para as outras pessoas, que dê relevância na sociedade, tá? Um barbeiro que corta cabelo com maestria tem um valor social. O cozinheiro que faz refeições saudáveis e acessíveis também tem o seu valor, né? Segunda habilidade, contribuição para o bem-estar coletivo. Ajudar os outros aumenta o nosso valor social. Voluntariado, doação de tempo e conhecimento são formas poderosas de gerar impacto, né? Um professor que ensina crianças a ler tem um valor social imenso, porque isso transforma vidas, né? A terceira habilidade, desenvolvimento de relacionamentos. Construir boas conexões amplia nosso impacto. Pessoas com redes sociais fortes tendem a ter mais oportunidade e influenciar, né? Imagine um empreendedor que tem boas conexões. Ele pode gerar empregos e oportunidade para outros, né? E a quarta habilidade, criatividade e inovação. Quem cria soluções para problemas sociais sempre terá um alto valor social. Por exemplo, pense nos investidores que criaram tecnologias que usamos até hoje. Eles não apenas enriqueceram, mas também aumentaram seu impacto no mundo. O perigo de medir as pessoas pelo seu valor social. Se olharmos apenas para o valor social, corremos o risco de desprezar aqueles que, por algum motivo, não conseguem contribuir tanto. Por exemplo, idosos podem não trabalhar mais, mas têm aquela sabedoria valiosa que carregam de anos de experiências de vida, né? Outro exemplo, pessoas com deficiências, elas podem ter as suas limitações, mas isso não significa que ela não tenha um papel importante, certo? Crianças ainda não produzem nada economicamente, mas são o futuro da sociedade e vem mudando cada vez mais, né? E por isso é importante entender que o valor social e valor humano, elas devem andar juntos. Agora eu quero trazer uma reflexão. Como você se enxerga? Agora pense em você. Como você avalia o seu próprio valor? Você se sente reconhecido pela sociedade? O que você tem feito para aumentar o seu impacto? Você valoriza os outros apenas pelo que eles fazem ou também pelo que eles são? Lembre-se, você já tem o seu valor como ser humano, mas pode aumentar o seu valor social ao desenvolver habilidades, ajudar os outros e construir uma vida que gere impacto positivo, tá? O segredo está no equilíbrio, ser útil para o mundo sem perder a essência de quem você é, tá? E por que buscar valor pessoal transforma tudo? Porque quando você investe em se tornar alguém de valor, você não precisa provar nada para ninguém. As pessoas simplesmente sentem. Elas te observam, te respeitam, se inspiram em você. E isso ativa gatilhos poderosos. Autoridade, independência, autoconfiança. Isso gera uma certa influência nas pessoas, né? Pessoas de valor não imploram por atenção, elas atraem, não se comparam, elas se destacam, elas não seguem o fluxo, elas criam seus próprios caminhos,
né? Buscar valor pessoal é sair do comum, é construir uma presença que fala por você, mesmo quando você está em silêncio. Isso gera uma admiração genuína, não por aparência, mas por essência. Você começa a ser visto como referência. Suas palavras ganham peso. Seu posicionamento causa impacto. Quem tem valor tem voz, quem tem valor tem espaço, quem tem valor tem influência. Sem esforço, né? Sem se esforçar nada. É isso que desperta a autoridade verdadeira, aquela que nasce de dentro e transborda para fora. E quando você chega nesse nível, a sua independência não é só financeira, é emocional, mental, relacional, e você se torna livre. A sutil arte da ausência, o poder do silêncio e do mistério. Agora falando em influência, essência, valor, admiração, né? Eu quero trazer uma reflexão profunda sobre algo que muitas vezes ignoramos ou subestimamos, o poder da ausência. Você já parou para pensar como algumas pessoas exercem uma influência gigantesca, mesmo sem estar presentes? Como o silêncio pode ser mais importante que 1000 palavras? A sociedade, hoje, nos ensina que precisamos estar sempre visíveis, sempre nos explicando, sempre provando o nosso valor. Mas e se eu te dissesse que, em muitos casos, é justamente a ausência que desperta o valor e respeito? Se esse tema faz sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Então vamos lá. Você já ouviu aquela expressão? Quem é o padre da ausência? E o que ele representa, né? Essa expressão. A expressão padre da ausência pode parecer enigmática, mas ela representa um arquétipo poderoso, aquele que ensina, não pela presença constante, mas pela retirada estratégica, né? Pense em grandes mestres espirituais, líderes ou mentores que aparecem nos momentos certos, sem precisar estar sempre presente ali, né? Eles sabem a hora de falar e a hora de silenciar, né? Deixando espaço para que o outro cresça por conta própria. E o padre da ausência, ele está em diversas figuras da cultura. Exemplos. Na filosofia, Sócrates usava perguntas para fazer os outros pensarem por si mesmos, sem impor respostas, né? Segundo exemplo, no cinema, personagens como o Mestre Yoda, do Star Wars, e o Miyagi, do Karate Kid, eles ensinam pelo mistério, pela escassez de palavras, do que pela presença constante. Terceiro exemplo, na vida real, aquela pessoa que some, mas quando aparece tem algo valioso a compartilhar, né? Mas como aplicar essa sabedoria na nossa vida prática, no cotidiano? O impacto psicológico da ausência. Por que sentimos falta? O nosso cérebro valoriza aquilo que nos falta. Se algo está sempre disponível, tendemos a dar menos importância. A ausência cria espaço para o desejo, para a valorização e para a reflexão. Isso acontece em várias áreas da vida. Primeira delas, nos relacionamentos. Você já percebeu que quando alguém se afasta, muitas vezes sentimos sua falta e começamos a valorizar a sua presença? Segundo exemplo, na carreira. Profissional que sabe quando se retirar estrategicamente cria uma aura de respeito e autoridade. Terceiro exemplo, no autoconhecimento. O silêncio e o reconhecimento nos permitem enxergar a vida com mais clareza, longe do barulho externo, né? Isso significa que devemos sumir do mapa? Não, mas significa que devemos entender o poder da presença e da ausência na medida certa. A ausência como ferramenta de crescimento pessoal. A ausência não é apenas como os outros nos percebem, mas também sobre como nós nos percebemos. Já percebeu como nos momentos de solidão podem ser mais reveladores? Quando nos afastamos do ruído do mundo,
a gente consegue perceber e escutar a nossa própria voz interior, nos libertar da necessidade de aprovação externa, aprender a nos bastar. Muitas vezes estamos tão imersos na rotina, nas redes sociais e nas opiniões dos outros que esquecemos de nos perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? A resposta para essa pergunta só vem quando nos permitimos estar ausentes, mesmo que seja por um tempo. A arte de se retirar. O que acontece quando você some? Agora eu te convido a refletir. O que acontece quando você não está? As pessoas sentem a sua falta? O ambiente muda sem você? Você deixou algo significativo para trás? A verdade é que o nosso impacto não está na quantidade de vezes que aparecemos, mas na qualidade da nossa presença. A ausência intencional pode ser uma ferramenta poderosa para testar o impacto que temos no mundo. Se você se afastar e ninguém notar, talvez seja a hora de mudar a sua abordagem na vida. O silêncio como resposta é mais poderosa que 1000 palavras. Em um mundo onde todos querem falar, quem sabe silenciar tem o poder. O silêncio pode ser uma resposta sábia em várias situações. Em discussões, quando percebemos que argumentar não levará a lugar nenhum. Diante de ofensas, mostrando que a nossa energia é valiosa demais para ser gasta com negatividade. Em momentos de decisão, onde precisamos ouvir mais do que falar. Quem domina o silêncio, domina a si mesmo. Como aplicar a arte da ausência sem ser esquecido? A chave está no equilíbrio. Não se trata de desaparecer por completo, mas de estar presente de maneira significativa. Aqui estão 3 formas de aplicar isso na sua vida. O primeiro exemplo: aprenda a se afastar na hora certa. Às vezes, insistimos em estar presentes em ambientes ou relações que não nos fazem bem. Se afastar pode ser libertador. Segundo exemplo: quando reaparecer, traga algo novo. Se você sumiu, volte com aprendizado, experiência ou algo valioso a compartilhar. Terceiro exemplo: use a ausência para aumentar o impacto na sua presença. Ser visto o tempo todo não significa ser lembrado. Escolha os seus momentos e aprenda a preservar o seu tempo e a sua energia. O que a sua ausência ensina aos outros? Quando você se ausenta, você ensina algo. Para os amigos, mostra se eles realmente valorizam a sua presença. Para o trabalho, mostra se você é indispensável ou não. Para você mesmo, mostra o quanto aprendeu a se bastar. Então eu te pergunto, o que a sua ausência ensina? O medo de ser esquecido. Por que insistimos em estar sempre presentes? Muitas pessoas têm medo de sumir porque acham que serão esquecidas. Mas será que ser esquecido é sempre algo ruim? Se precisar sumir para se reencontrar, não tenha medo. As pessoas que realmente importam vão continuar ao seu lado. O equilíbrio entre presença e ausência na era digital. Vivemos na era da hiperconectividade, onde parece que precisamos estar sempre online, sempre produzindo, sempre disponíveis. Mas será que isso nos torna mais relevantes? Às vezes, se retirar do digital pode ser um ato revolucionário. Um tempo offline pode restaurar sua clareza mental, sua criatividade e até mesmo a sua paz interior. Uma observação. Por favor, se liberte dos pensamentos controladores, emocionalmente pesados, cheios de cobrança, exigindo atenção ou demonstração de carência. Eu te convido a fazer uma limpeza emocional, para não transparecer isso nas redes sociais. Não seja um mimado emocional. O que é ser um mimado emocional?
Antes de mais nada, todos nós temos momentos em que agimos como mimados emocionais. Isso é normal, porque faz parte do nosso processo de amadurecimento. Mas o problema acontece quando isso vira um padrão de comportamento. Ser um mimado emocional significa não ter maturidade suficiente para lidar com as frustrações e os desafios da vida. É querer que tudo aconteça do jeito que você imaginou, sem levar em conta o outro, a realidade ou o contexto. A pessoa mimada emocionalmente não busca reciprocidade, ela busca controle. Ela quer que os outros reajam exatamente como ela planejou na cabeça dela. Se isso não acontece, ela sente que não é amada o suficiente, que não é valorizada e pode até se vitimizar. Expectativa versus reciprocidade. Aqui está a grande diferença. A reciprocidade é quando há uma troca verdadeira, mas cada um expressa carinho, afeto do seu jeito, com os recursos emocionais que tem. A expectativa exagerada é quando você quer que o outro demonstre amor exatamente como você quer, do jeito que você imaginou. Vou dar um exemplo prático. Você diz eu te amo e espera que a outra pessoa responda imediatamente da mesma forma, né? Mas e se ela demonstrar de outro jeito? E se ela precisar de mais tempo? Isso significa que ela não sente o mesmo? Não, significa que apenas que cada um tem a sua própria forma de sentir e expressar emoções, tá? O problema do mimado emocional é que ele interpreta tudo como uma confirmação ou negação do que ele sente, sem considerar que as pessoas são diferentes, que tem outra mentalidade, outra forma de expressar. Cada um tem a sua forma de se expressar. O perigo de criar roteiros mentais. Muitas vezes as pessoas não lidam com a realidade, mas sim com a história que criam na cabeça. Pensa comigo. Você planeja um encontro perfeito, imagina cada detalhe, a reação da outra pessoa, as palavras que vão ser ditas e acredita que tudo vai sair como você planejou, aquele seu roteiro mental. Mas aí, quando a realidade acontece e sai um pouco diferente, você se frustra, se sente rejeitado e até culpa o outro por não corresponder às suas expectativas. E isso acontece não só em relacionamentos amorosos, mas acontece também no trabalho e na vida em geral. Tem gente que planeja um final feliz antes mesmo da história começar. E quando as coisas não saem como esperado, sofrem, dizem que as pessoas não prestam ou que ninguém mais sabe amar de verdade. Mas será que o problema é realmente o outro ou são as suas expectativas irreais que você criou, né, na sua cabeça? Aquele roteiro mental, né? Então, são expectativas que a gente tem que analisar com os olhos do presente, por exemplo, com o modo racional, né? Pôr na balança se a expectativa corresponde à realidade. A ilusão do amor perfeito. O amor perfeito não existe, e isso é algo que precisamos entender. O que existe são pessoas reais, com seus limites, medos, bagagens emocionais e formas únicas de demonstrar carinho e afeto. Muita gente confunde a intensidade com profundidade. Acham que se uma relação não tem declarações explosivas e paixão avassaladora o tempo todo, então não é real, né? Elas acreditam nisso. Mas muitas vezes a profundidade está na constância, na paciência, na aceitação e na construção mútua. Relações reais são feitas de momentos bons e difíceis, de aprendizado e adaptação. Se você sempre busca o amor de filme, você vai acabar se frustrando e, pior, perdendo pessoas incríveis pelo caminho. Você se reconheceu nisso como um mimado emocional? E o que fazer a partir de agora, então? Se em algum momento você percebeu que age como um mimado emocional, você não precisa se desesperar. Isso não significa que você está condenado a sofrer para sempre. O mais importante é ter consciência e começar a mudar, tá?
Eu trouxe aqui algumas atitudes que podem te ajudar. Atitude número 1. Observe seus pensamentos e expectativas. Pergunte-se: será que eu estou esperando que o outro haja de acordo com meu roteiro mental? Outra pergunta: estou sendo justo ou apenas projetando os meus desejos na outra pessoa? Essas perguntas são importantes porque te ajudam a ter consciência dessas expectativas. Já é um grande passo para não se deixar levar por elas, tá? É muito importante se perguntar, tá? Atitude número 2. Aprenda a aceitar o jeito do outro. Nem todo mundo vai demonstrar amor do jeito que você gostaria, mas isso não significa que não há amor ali, tá? Aprenda a valorizar as pequenas demonstrações de carinho e a respeitar o tempo e os sentimentos dos outros, do outro. Atitude número 3. Desenvolva sua maturidade emocional. Isso significa aprender a lidar com as frustrações, a aceitar que nem tudo vai sair do jeito que você quer e que isso não significa que é o fim do mundo, tá? Quanto mais flexível você for, menos vai sofrer, tá? Atitude número 4. Saia do papel de vítima. A vida não gira ao seu redor. Se algo não sai como você queria, não significa que o universo está contra você. Significa apenas que as coisas acontecem de maneiras diferentes para cada pessoa, tá? Atitude número 5. Abre-se para as novas experiências e perspectivas. Permita-se conhecer pessoas diferentes, viver experiências fora da sua zona de conforto e, principalmente, aprender com cada uma delas. A vida é muito maior do que os roteiros que criamos na nossa mente, tá? A maturidade emocional, ela é a chave. Se você quer relações mais saudáveis, amizades mais verdadeiras e menos sofrimento emocional, comece a desenvolver sua maturidade emocional. Aceite o outro como ele é. Aprenda a lidar com as frustrações. Não crie roteiros mentais para a sua vida. Seja mais flexível e aberto às surpresas que a vida traz, tá? Afinal, as melhores histórias são aquelas que a gente não prevê, mas vive com o coração aberto. Bom, eu já identifiquei alguns pontos como mimada emocional. E agora, como é que eu faço para ser uma pessoa mais tranquila, Então, eu vou trazer essa importância da leveza, tá? Você já parou para refletir sobre o quanto a leveza ela pode transformar a sua vida? Ser uma pessoa tranquila não significa ignorar os problemas, mas sim encará-los de forma serena, sem se desgastar, sem gastar energia excessiva com situações que não valem a pena, tá? Essa mudança de perspectiva é fundamental para viver de maneira mais leve e plena. Entendendo o conceito de tranquilidade. Ser uma pessoa tranquila é aprender a separar o que está ao nosso controle das que não estão no nosso controle. É ter clareza de que, embora não possamos mudar tudo, mas sempre podemos ajustar as nossas atitudes diante das adversidades. Essa compreensão ela é a base para cultivar a paz interior. Ela te ajuda a ter consciência e uma compreensão para você ser mais leve, mais flexível com a realidade e aprender a se adaptar com as situações. Energia e gastos emocionais. Imagine que a sua energia emocional é como um combustível. Cada conflito, cada situação que te estressa, gasta esse combustível. Assim como um carro que percorre mais quilômetros por litro, quando bem cuidado, claro, a nossa mente também funciona da mesma forma, tá? Ela também funciona melhor quando gastamos energia de forma mais equilibrada e consciente. A metáfora da louça. Vamos falar uma metáfora simples: lavar a louça. Algumas pessoas fazem essa tarefa com facilidade, quase sem notar o gasto de energia, enquanto outras se desgastam demais com pequenos detalhes. O segredo está em encarar a atividade de forma leve,
sem transformá-la em um motivo para estresse ou desgaste desnecessário. O impacto do estresse no dia a dia. Se você se pega reclamando por pequenos incômodos, como uma pilha de louça suja ou um imprevisto no trânsito, já pode estar acumulando tensão desnecessária. Essa postura desgastante pode afetar não só o seu humor, mas também a sua saúde física e mental. A escolha consciente de gastar menos energia. Desenvolver a tranquilidade é aprender a escolher onde e como gastar sua energia. É ter a capacidade de dizer não para certas demandas internas ou externas, preservando o seu equilíbrio para o que realmente importa e o que te faz bem. Reflexão sobre expectativas e realidades. Muitas vezes, nosso estresse nasce da discrepância entre o que esperamos e o que realmente acontece. Quando planejamos cada detalhe e insistimos que tudo siga no nosso roteiro, a chance de frustração aumenta. Aceitar que a vida é cheia de imprevisto é um passo importante para viver de forma mais leve. A aceitação do imperfeito. A imperfeição é uma ilusão. Aprender a aceitar que nem tudo será conforme planejado é libertador. Quando você se permite viver com imperfeições, você abre espaço para experiências genuínas e menos carregadas de cobrança. A importância do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para a tranquilidade. Ao entender que seus gatilhos de estresse e reconhecer suas limitações, você consegue lidar melhor com as situações difíceis e adota uma postura mais serena. Estratégias práticas para reduzir o estresse. Uma prática eficaz é a criação de uma banheira mental, onde você coloca seus pensamentos e suas preocupações para amolecer, antes mesmo de tomar uma decisão, tá? Esse tempo para refletir pode evitar reações impulsivas e desgastantes. Aprendendo a desconstruir padrões. Para ser mais tranquilo, é fundamental desconstruir antigos hábitos que alimentam nosso estresse. Questione seus pensamentos automáticos e procure enxergar a situação por diferentes ângulos. Muitas vezes, a nossa visão rígida é o que intensifica o desconforto. O papel da paciência no processo. Tranquilidade também envolve paciência. Compreender que mudanças de comportamento não acontecem de um dia para o outro e que cada pequena vitória ela conta, ela é essencial para manter o foco no processo de transformação pessoal. Cultivando a flexibilidade mental. Adotar uma postura flexível diante dos desafios permite que você se adapte melhor às circunstâncias. Em vez de se prender o que deveria ser, aprenda a aproveitar o que é e a encontrar beleza na imperfeição da vida. Exemplos das pequenas decisões diárias. Pense em como você reage a situações cotidianas, como o trânsito ou uma fila no supermercado. Cada escolha de manter a calma ao se estressar, ela vai ter um impacto direto na sua qualidade de vida. Então, optar pela serenidade pode transformar o seu dia. A diferença entre aceitar e resignar-se. Ser tranquilo não é se resignar ou deixar de lutar pelos seus objetivos. É aceitar o que não pode ser mudado e agir com clareza naquilo que está sob o seu controle, sem carregar o peso do perfeccionismo. O poder da perspectiva. Mudar a perspectiva é fundamental para reduzir o estresse. Ao olhar para os desafios como oportunidade de crescimento e aprendizado, você se torna mais resiliente e menos propenso a reações exageradas. Inspirando-se em histórias de vida. Busque inspiração em pessoas que, mesmo diante das adversidades, elas conseguiram manter a calma e encontrar soluções criativas. Essas histórias, elas podem servir como lembretes de que a tranquilidade é uma escolha diária e que o equilíbrio ele é possível. A jornada do autocuidado. Lembre-se,
de que cuidar de si mesmo é o primeiro passo para viver de maneira mais leve. Reserve momentos para meditar, caminhar, ler ou simplesmente descansar. Cada gesto de autocuidado fortalece a sua capacidade de enfrentar o dia com serenidade. Resumindo, a tranquilidade vem do entendimento de que você não precisa controlar tudo. Ao aprender a gastar sua energia de forma consciente, aceitar as imperfeições, cultivar o autoconhecimento, você transforma a sua vida em uma jornada mais leve e feliz. Conclusão: a verdadeira presença vem do significado, não da frequência. Se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é isso. O que importa não é quantas vezes você aparece, mas o que você deixa quando você está presente. A ausência, quando bem utilizada, não afasta as pessoas. Pelo contrário, ela ensina, fortalece e dá valor à sua presença. E se você gostou dessa reflexão, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Se fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui. Você já experimentou o poder da ausência na sua vida? Como isso impactou a sua vida? Eu vou adorar ter essa troca com vocês. Juntos vamos crescer com mais verdade, consciência e amor. Você não está sozinho nessa jornada. E eu tô aqui para te lembrar, você pode muito mais do que você imagina. Vamos ter essa troca de ideias, vai ser um prazer conversar com você, tá? Fica bem e lembre-se, cada passo em direção ao autoconhecimento é um grande passo na sua jornada de autoconhecimento, tá? Um beijo, fique bem e até um próximo vídeo. Até!